segurança é um tema que a gente já viu que também não é muito engajador, assim, mas a gente veio contar para vocês o que a gente está fazendo na cidade de Porto Alegre, chamado Minha Cidade Segura, para a gente ajudar a construir soluções de segurança para a cidade de Porto Alegre, que não sei se vocês sabem, mas está passando por um surto bem forte de violência, já faz algum tempo, já faz alguns 2 anos, 3 anos mais ou menos, que os índices de violência estão super altos. E a gente decidiu, então, começar a fazer esse movimento para inspirar algumas ações de inovação na cidade, né? Então, me apresentando, eu sou a Carla, eu tenho uma empresa chamada Talking City e o que eu faço lá é fazer essa conexão entre governos e cidadãos, né? Então, para a gente construir a cidade que a gente quer. Então, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito, é a gente conseguir desenvolver soluções que impactem bem nas cidades que a gente vive. E eu também sou professora em São Paulo, de design e inovação, e apesar de morar em São Paulo e viver lá, eu sou gaúcha, e eu estava muito incomodada com essa questão da violência. Assim, já tive casos de um amigo ser assassinado, eu vi, quando teve, eu não sei se vocês se lembram, mas teve um dia que um cara entrou e deu 15 tiros dentro de um aeroporto em Porto Alegre. E depois que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, tá tudo errado. Como que uma pessoa entra no aeroporto, dá 15 tiros e sai? Ele não foi preso, gente. Ele saiu e foi embora. Né? Então, tem alguma coisa que é muito mais errada do que o sistema só polícia e ladrão. Né? Então, a gente tem que repensar essas questões. E é isso que me deu essa inquietude para a gente também, enfim, junto com outras pessoas, criar esse movimento. Meu nome é Rafael, eu sou jornalista formado, na verdade. Eu sou um cara muito inquieto, né? Empreendo desde 2014, eu trabalho com o governo desde 2010, né? Atualmente eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Sou um conector de pessoas, então esse projeto foi um projeto que me tocou muito, não só pela questão de segurança, mas porque eu tenho um filho de 5 anos e eu imagino que daqui a, sei lá, 5 anos mesmo, como é que vai estar a cidade de Porto Alegre se ela já chegou nesse nível de violência, né? E a gente não vê por parte do poder público, enfim, né, da sociedade, ações concretas para que esse índice diminua, né? Então isso foi também o que me chamou. A gente acabou se conhecendo num evento no ano passado, né, o Black Sheep, o BS Festival, que teve esse ano, fim de semana passado. A gente acabou se conhecendo, se conectou, a Carla tem o mesmo tipo de trabalho, enfim. Então a gente decidiu dar força para esse movimento para que a gente possa mudar então a nossa cidade e depois, quem sabe, levar esse protótipo, esse modelo para que outras cidades possam utilizar também. Então foi depois de um evento como esse, que acontece em Porto Alegre, que a gente se encontrou e na segunda-feira seguinte eu dei um pitch já para um Instituto de Segurança de Porto Alegre para dizer, vamos criar alguma coisa junto, e a gente, em setembro do ano passado, começou umas conversas, mas a partir de janeiro mesmo que a gente montou e estruturou esse projeto, então com esse propósito. Como que a gente faz para Porto Alegre ficar mais segura, né? Isso é o que a gente quer. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi entender, bom, deve ter alguém fazendo alguma coisa de segurança nessa cidade, né? E o que a gente quer compartilhar aqui com vocês é muito menos respostas prontas, assim, do que deu certo, mas o que não deu certo. Porque a gente está, então, desde janeiro, testando várias coisas e o que a gente quer compartilhar com vocês é justamente isso que não deu certo. Mas a primeira coisa que a gente fez foi, beleza, quem está ligado a esse ecossistema? Quem que está, de alguma forma, atuando para inovação, para segurança na cidade? Isso é um tema de inovação, né? E a gente a nossa ideia era começar a movimentar esse ecossistema e fazer essa conexão, porque a gente via muita gente interessante fazendo ações isoladas. E lá em Porto Alegre agora está começando alguns outros movimentos de fazer essa junção, porque a gente via, tem 5 grandes campos de universidade, Porto Alegre tem um monte de ativo interessante, mas todos atuando de forma individualizada. E eu já tinha participado de um projeto semelhante em empreendedorismo, né, em inovação, onde a gente fez a mesma coisa. A gente começou a identificar esse ecossistema para começar a fazer esse link entre as pessoas que já estavam trabalhando e pessoas que tinham o intuito de trabalhar com inovação.
Então a gente pensou, pô, vamos utilizar esse know-how para fazer esse mesmo movimento, porque assim a gente cria uma comunidade e acaba trabalhando todo mundo junto ao invés de em pontos isolados, né? Exato, e aí a gente também se inspirou em processos de design, então esse é o meu background também, né, de design e inovação. Então hoje em Chicago é um case muito legal, bem interessante, que eles têm esse Crime Lab, que é um ecossistema para reunir universidade, então eles fazem testes de possíveis soluções, fazem protótipos dentro da universidade e depois para virar políticas públicas. Né? Então, também tem em Londres o Design Against Crime, sempre com esse intuito de olhar o poder público como alguém também que deve fazer sua parte, mas não o único responsável pelo desenvolvimento de soluções. E em São Paulo, por exemplo, tem o Mob Lab, não sei se vocês conhecem, mas é um laboratório para prototipar soluções de mobilidade. Então, eles criaram, depois de 2013, eles fizeram um esforço muito grande para a abertura de dados. Então, hoje, a cidade de São Paulo tem muitos dados abertos, né, em relação ao trânsito, aos ônibus, né, e essas estatísticas de trânsito, e eles fazem hospedagem de startups que querem trabalhar com esse tipo de solução, fazendo essa conexão com os dados, né, que não são abertos, assim, também não é tudo 100% aberto para todo mundo, até porque depende de cada demanda, mas eles vão fazendo essas conexões entre dados e os órgãos públicos para poder gerar inovação e inovação mais rápido. Então, foi a partir dessas inspirações que a gente começou a fazer esse mapeamento e a gente conseguiu identificar vários atores que direta ou indiretamente estão fazendo alguma coisa pela segurança. Seja, por exemplo, o canal local da Globo, né, RBS, com, sei lá, um raio-x da violência. Então, eles começaram a levantar dados, isso é importante, a gente precisa saber que dados existem, né? Até instituições privadas, como que a gente acabou conversando, SAP, Bosch, IBM, que querem usar sua infraestrutura para projetos de segurança. Bosch é um dos pilares, por exemplo, de atuação deles, né? Segurança pública, coisas que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, assim. Os coletivos urbanos, que acabam tendo muito impacto, até institutos e universidades que têm áreas específicas para estudar a questão da violência. Então, uma coisa que a gente viu é que tem vários observatórios de segurança na cidade de Porto Alegre, mas mas a gente ainda não vê muitos empreendedores usando essas informações de fato para criar inovação. E tem um ponto mais crítico, é que todos esses agentes eles não conversam entre si. Então fica cada um fazendo o seu dado na sua caixinha, mas esse dado ele fica apenas para estudo, né? Apenas para um banco de dados lá, e esse banco fica lá. O empreendedor não tem acesso, a comunidade não tem acesso, e fica como um estudo da universidade, enfim, do instituto. A gente está contando isso meio de forma linear, mas isso tudo aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Que o nosso segundo ponto foi entender o que tem de segurança, porque nós somos especialistas em entender a questão de fazer essa facilitação entre governos. A gente entende de política pública, a gente entende né, de desenvolvimento de soluções pensando para o serviço público e design de serviços públicos, mas a gente não tinha tanto conhecimento, a gente não é especialista em segurança, a gente sabe o que a gente sente só, né? A gente não sabia nada, então a gente foi estudar e realmente tem muitos dados, a gente começou a participar de eventos, entender as estratégias. Eu nunca tinha parado para entender as estratégias de segurança do Brasil, então a gente foi no evento que tinha um ministro, né, de segurança, então a gente começou a entender um pouco desse macro cenário e desse micro cenário também, assim, que, por exemplo, entre 18 e 24 anos são os jovens que mais matam e mais morrem no Brasil. Né? Esse é um dado assim, que, para mim, que não conhecia essa informação, ela é uma informação mais conhecida, né, para quem trabalha com segurança, mas para mim não era. Eu falei, nossa, aqui talvez a gente tenha uma oportunidade de fazer alguma mudança, porque aqui, um pouco como o Léo Guerra falou hoje na palestra dele, a gente tem que pensar na prevenção, né, e não só depois que o crime já aconteceu. Né? A gente precisa tentar entender, porque os investimentos também acabam sendo mais para lá, né, depois que o crime já aconteceu, do que tentar realmente fazer a prevenção e tentar entender o que leva, quais são os gatilhos, quais são as jornadas para o crime. Esse ponto que a Carla falou, de atacar a ponta só, né, como o governo faz, enfim, como algumas pessoas pensam também que deve ser, a gente acabou vendo que não é assim. A gente tem que atacar, na verdade, antes de acontecer o crime, né? A gente tem até exemplos de a polícia, ela hoje acumula uma função que acaba tirando ela da rua, né?
porque ela prende o cara, vai ter que ir até a delegacia, aí perde tempo, aí esse policial não está na rua, né? E quando ele deveria estar fazendo um trabalho, na verdade, educacional com a comunidade, né? E conversar com a comunidade, enfim, fazer essa conscientização do que é a segurança, qual é o papel verdadeiro do policial na rua, né? Exato, e aí o que a gente, fazendo esses dois movimentos de mapear o ecossistema e de buscar dados, a gente começou a conhecer um monte de iniciativa no Brasil que fazem projetos muito bacanas em segurança, e a gente então começou a fazer hangouts que estão disponíveis na nossa página, no Minha Cidade Segura. Inclusive a gente está gravando agora para colocar essa palestra lá também, onde a gente começou a conversar com especialistas. Então a gente já fez 6 hangouts, desde os meninos da Operação Serenata de Amor, que é um pouco mais indireto, mas que é super interessante, que eles usam, né, a tecnologia, a inteligência artificial para ler os dados e pensar em estratégias, até realmente institutos. A gente falou também com as meninas do Sampapé, em São Paulo, que fizeram um projeto de mobilidade num terminal de ônibus para pensar a segurança da mulher. Especificamente, eles criaram uma metodologia para avaliar a segurança dos terminais de ônibus para a mulher. Então a gente começou a fazer esses bate-papos, que também nos ajudou a ter repertório e mais conhecimento dessas jornadas malucas da segurança. Então a gente acabou partindo dos hangouts, a gente começou a pensar em eventos mais físicos, né? Que a gente queria olhar no olho desse empreendedor, desse agente que estava se propondo a fazer alguma mudança na cidade no setor de segurança. Então esse foi o primeiro encontro que a gente fez, né? Onde a gente chamou especialistas, chamou o Leandro da operação, do Data Brigade também, e fez essa conversa mais pessoal, para sentir realmente o que o público estava pensando e o que esses empreendedores, esses especialistas, poderiam prover para a cidade, né? O que eles poderiam dar para a cidade para que ajudasse essas comunidades, né? E depois a gente acabou fazendo um workshop contra a violência, onde a gente conseguiu unir o secretário de segurança, que está aqui, a secretária de assistência social, empreendedores, estudantes, tinha uma policial também, tinha pessoas do terceiro setor, né, e alguns, inclusive o Diego, que também está aqui participando, né, também foi justamente para a gente, bom, com os dados que a gente levantou e com os especialistas que participaram, né, desse workshop, o que a gente poderia pensar já em soluções, ou que desafios que são mais importantes para pensar para a unidade de Porto Alegre. A gente tem um videozinho aqui que mostra como foi. Assim, é que a gente está conseguindo fazer essas conexões, né? Então, o primeiro evento ele foi num espaço de coworking lá em Porto Alegre. Esse segundo evento foi já na Unicinos, que é uma das universidades. Então, a gente começou a fazer começar a circular pela cidade e trazer
as pessoas para perto da gente. Então, aqui já tem o pessoal do Instituto Fidedigna, tinha também o Bion, que é aquele aplicativo, é um aplicativo de segurança, então tinha um dos empreendedores ali. Então, a gente começou a trazer as pessoas para a gente discutir junto e começar a ver como que as coisas poderiam se conectar e, enfim, quais necessidades eram mais latentes mesmo. E a resposta que a gente teve tem sido muito legal. Então, desde janeiro que a gente vem conversando, assim, sobre o que a gente, enfim, fazendo esses encontros, fazendo esses hangouts e fazendo conversas com esses atores, né, individualmente. E a gente já tem recebido agora um retorno dessa comunidade nos convidando para participar de eventos e de soluções, para ajudar eles também a pensar nessas soluções. Porque, como a gente falou, né, no começo a gente não tinha ideia do que esse assunto poderia trazer para a gente, né? Só que o nosso intuito, na verdade, era ajudar a área com os nossos conhecimentos, né? Então, como é que a gente poderia montar uma comunidade onde essas pessoas também poderiam doar esse conhecimento, as suas skills, o seu ferramental, né? Então, eu acho que esse movimento, quando a gente começou a chamar pessoas que já estavam atuando, juntar com autoridades, juntar com pessoas que querem mudar, a gente começou a identificar ferramentais que a gente poderia proporcionar para que esses outros movimentos, como o Hackathon em Porto Alegre, como o Instituto Fidedigna, enfim, para que eles pudessem nos acessar para buscar essas pessoas que têm esse conhecimento que podem ajudar esses projetos. Então, no Hackathon, por exemplo, eles estão fazendo workshops em bairros para pensar como tornar, cada bairro tem um perfil diferente, mas a ideia é fazer esses encontros para discutir, por exemplo, soluções para segurança para esse bairro específico. Isso, né? Então juntar a comunidade com especialistas, eles fazem 2 dias de imersão, né, onde essa comunidade que se reuniu vai proporcionar, na verdade, pensar em soluções para esse bairro especificamente, né? Então, ao invés de tu criar uma solução sem pensar no específico, sem pensar no local, eles estão nichando bem para que essa solução atenda especificamente e atenda bem esse bairro onde ele está sendo promovido. Outro convite foi para participar de uma consulta da Agenda RS pela Paz. Então, o Instituto Fidedigna, ele criou esse documento com 90 propostas para os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, com as principais necessidades de segurança do Estado. E aí a gente foi convidado para olhar antes da publicação desse estudo, discutir sobre essas 90 propostas e pensar nos temas mais emergentes e nas questões que teriam mais relevância, né? Ele tem, são vários temas, desde da violência contra a mulher, a questões das prisões, né? Enfim, tem várias políticas envolvidas nesse material que está disponível, inclusive ele está aberto e está disponível, se vocês quiserem acessar pelo Instituto Fidedigna, vocês encontram. E aí, gente, eu fiquei muito emocionada quando semana passada eles também receberam esse convite para a gente ir apresentar essas propostas para os candidatos ao governo do Estado, que eu até tapei aqui, porque aqui não é, né, palanque para nenhum candidato, mas a ideia é, aqui está a Elisa nos representando, né, então a gente foi convidado para ir conversar com cada um dos candidatos para discutir as políticas públicas e os programas deles de governo de segurança. E aí eu fico assim, se isso não é a gente se envolver e realmente dar um impacto, eu não sei o que é, assim, né? Quer dizer, eu sei outras coisas que a gente gostaria de fazer também, né? Mas por enquanto eu já fiquei super honrada de poder, né, de ver que a nossa voz, que o que a gente esse esforço que a gente tem feito tem dado alguns frutos, né? Que são esses, assim. A gente desde janeiro, então, a gente na verdade é uma rede, a gente trabalha em rede, somos empreendedores, cada um com a sua empresa, com seus projetos específicos, mas com esse desejo em comum da gente usar essas nossas habilidades para criar coisas para Porto Alegre, coisas que incentivem esse olhar inovador para a cidade. Então a gente tem uma cientista de dados, a gente tem um especialista em blockchain, inclusive que está aqui, o Fausto Vanini, ele vai inclusive apresentar na sequência outras questões de blockchain. Nós temos designers, nós temos empreendedores, uma pessoa, enfim, com perfil mais de empreendedorismo e gestão, e a gente acaba fazendo a gente usa, o MISEG acontece nas nossas áreas vagas, né? Porque na verdade acaba sendo uma iniciativa nossa a gente ainda não conseguiu achar um modelo sustentável, né, para a gente garantir mais horas da nossa dedicação ainda.
Mas é isso, a gente mapeou 41 atores, a gente fez 6 hangouts, a gente fez os 2 encontros, a gente já veio em 5 eventos, contando esse, para contar sobre essas iniciativas, e a gente impactou mais de 1000 pessoas já e essas conversas com candidatos, né? Então a gente já teve uma ação bem interessante, considerando que a gente até desde outubro sem dedicação exclusiva para o projeto. E aí a gente então chegou com esse propósito, né, de enfrentar o problema de segurança de frente, de forma criativa e inovadora, chamando as pessoas para fazer isso com a gente, né? Então o nosso intuito é ser um facilitador, como o Rafa falou, desse processo. E hoje a gente tem, então, a gente faz isso criando uma comunidade, por meio desses eventos, fazendo esse levantamento de dados, mas o nosso propósito principal é apoiar a ação. E aí, então, a gente, a partir dessa identificação da comunidade e do que ela precisava nesse aspecto de segurança, a gente começou a pensar como é que a gente poderia transformar esses estudos, esses dados, em ações concretas. Então, a gente começou a pensar, vamos fazer um laboratório de inovação em segurança, né? A ideia inicial era fazer um laboratório de 6 meses, onde a gente ia fazer um chamamento para startups, enfim, empreendedores que já tivessem alguma ideia prototipada, principalmente, né, onde a gente ia colocar eles dentro do laboratório para que eles pudessem, com essa parceria com mentores, com institutos, com as pessoas que têm os dados, eles pudessem transformar esses protótipos em ações concretas para que a gente pudesse entregar para a cidade. O problema são pouquíssimas startups que estão nesse tema, além de a dificuldade das empresas quererem apoiar esse tema, né? Vocês estão vendo que hoje o auditório tá meio vazio e a gente tem recebido um pouco esse feedback, assim, né? De que segurança é um tema chato, difícil, né? As empresas não querem estar conectadas, então a gente já fez um super esforço de pitch, de conversar com empresas, de buscar patrocínio, de buscar apoio, né? Para esse laboratório. O que a gente recebe é: então, a gente queria soluções prontas. A gente também, né? A gente queria um problema de segurança pronto também, né? E realmente tem sido um esforço de formiguinha, assim, né? Da gente ir mapeando essas jornadas, entendendo essas jornadas do crime, ao mesmo tempo que a gente vai identificando com que forma que a gente pode viabilizar para que esses projetos, para que tenham mais projetos, né? Porque o principal ponto é que, aquilo que a gente falou, a gente viu que tem muitos estudos do terceiro setor, de iniciativas que querem entender melhor o problema e qualificar os dados que existem hoje sobre segurança, porém não existe essa transformação desses dados em oportunidades de empreendedorismo. O que a gente vê é que tem estudos, estatísticas, e isso não se transforma em valor, né? Isso não se transforma em ação empreendedora, né? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, dos institutos que têm nos apoiado é porque eles veem esse valor na gente, de conseguir fazer com que o conteúdo que eles desenvolvem também acabam alcançando outros públicos que eles nunca conversaram, porque sempre ficava em quem tem interesse pelo tema, né? Então, para vocês terem uma noção, a gente identificou já do terceiro setor, né, algumas organizações que atuam tanto localmente quanto nacionalmente em relação a negócio de seguranças. A gente identificou algumas startups, como a Responsa, que trabalha com a reincidência de ex-presidiários, né, e presidiárias. Dentro desse grupo de evitar o perigo eminente, né, a gente tem o Malalai, não sei se vocês conhecem, alguém já ouviu falar em alguma dessas startups? Porque a Malalai, ela acabou ganhando bastante notoriedade agora, inclusive estava no We Were Creators, né, ela ficou entre os finalistas e tal, que é bem legal, é de uma menina de BH. Também não é o foco da vida dela, ela tem um trabalho e nas horas vagas ela empreende com o Malalai, que tem o objetivo de deixar as ruas mais seguras para as mulheres. Então você consegue traçar rota, você consegue compartilhar a sua rota com as pessoas e tem um anel de pânico. Se você sentir medo, ele te conecta com alguém para pedir socorro. Em Porto Alegre agora a gente tem o Bion, que é também esse aplicativo também parecido, mas ele também você tem umas outras funções como divulgar, apontar se tem algum perigo eminente, então você compartilha com uma rede próxima a você. Meio que um Tinder, assim, umas avessas, assim, você avisa quem está na sua localidade, se você viu alguma coisa suspeita. É um pouco, enfim, tem algumas questões, mas acho que eles, enfim, também estão trabalhando nessa mesma perspectiva. A
gente viu também iniciativas como o da Nossas, que é uma organização social de São Paulo e São Papé, focado em mulheres, né? Então o Nossas está com um mapa do acolhimento, que é a ideia de conectar mulheres que passaram por abusos e por violências domésticas com advogadas que possam apoiar, advogadas, psicólogas, para ajudar essa mulher a se restabelecer, se colocar de volta na sociedade de uma forma mais, enfim, melhor, né? Depois de ter passado por isso, e um apoio jurídico, inclusive, né? Para isso. E a gente também começou a mapear alguns empreendedores que fazem ações, claro que deve ter muito mais essa lista, foram os que a gente já se conectou. Em Porto Alegre tem o Charlie Brownie, que é uma loja de brownies locais, que o fundador, ele contrata meninos do abrigo, né, e apoia esses meninos de abrigo para ter uma recolocação, enfim, no mercado, assim, ajudar esses meninos a se desenvolverem. E recentemente a gente viu que o pessoal do Mastertech está fazendo aulas de programação para detentas dentro dos presídios de São Paulo, né? Então são esses tipos de iniciativa que nos interessa a gente conhecer e ver e também disseminar, né, para que outras empresas possam atuar. E aí dá para notar, né, que o terceiro setor, que é aquele setor que a gente falou que mais tem de dados, de estudos, enfim, é sempre o que tem mais visibilidade, né? As startups ali, por exemplo, que já estão entregando algumas ações concretas, elas não têm tanta visibilidade. O que a gente quer é mudar esse cenário, né? A gente quer dar mais luz para quem está fazendo, obviamente que o trabalho de quem faz os estudos, as análises e promove esses dados é super importante, né? Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, ter uma entrega disso, né? A gente tem que dar valor também para a comunidade desses dados, dar acesso, enfim. Exato. E aí a gente, então, o que a gente percebeu como oportunidade para o MISEG é fazer essa conexão mesmo, né, entre quem tem esses dados e acelerar novas iniciativas, porque hoje não tem, né? Então, se não existe, não tem como a gente fazer um programa de aceleração para startups que não existem, né? Então, a gente, e essas poucas startups, elas já estão conseguindo também apoio, já que são poucas que existem, né? Então, o que a gente decidiu foi criar, então, um programa para incentivar a criação de novas startups e de novas frentes de soluções. O workshop ele foi um protótipo disso, mas agora a gente está estruturando, então, essa metodologia, claro, baseada no design, que é o que a especialidade de alguns, né, desses empreendedores que estão na rede, para a gente usar essa metodologia para aplicar na prática e fazer esse chamamento para as pessoas, até com outros nomes, não só segurança, porque a gente já viu que segurança, as pessoas correm longe, né? Que é um assunto difícil, um assunto complexo, parece que a gente não tem muito o que fazer, né? Então a gente está justamente entendendo, nosso primeiro passo vai ser fazer uma oficina com esses institutos para melhorar, entender onde está esse dado, né? Melhorar onde estão esses dados e começar a fazer essas jornadas, a gente já tem algumas mapeadas, mas agora entender mais claramente, né, onde tem informação, da onde a gente pode buscar informações para fazer esse banco de dados mais claros dos dados. Inclusive o governo do estado, a prefeitura de Porto Alegre também está fazendo esse movimento internamente, né, de organizar esses dados para a gente fazer uma mobilização local. Então a nossa ideia também é escolher um bairro, uma comunidade. A gente já está em contato com associações de bairro que nos procuram também para ver como que a gente pode se conectar para fazer esse desenvolvimento das soluções e aplicação, porque o nosso ponto a gente não quer só fazer, por exemplo, hackathons, né, que vão incentivar um monte de construção de soluções, mas que depois acabam não sendo implementadas. O nosso foco é fazer com que teste para depois a gente ver se é um negócio, né? Então fazer esse caminho inverso. E dentro desse nosso campo de estudos, a gente então começou a decidir focar em algumas temáticas, que também segurança é muito amplo, é muito grande, é um problema muito complexo. Então a gente começou a entender quais são essas temáticas que fazem mais sentido hoje, né, no contexto da cidade de Porto Alegre, e também pelas estatísticas que a gente foi aprendendo, né, que eu nem trouxe aqui os dados, porque a gente viu várias teorias, a gente começou a estudar vários tipos diferentes de informações, mas a gente viu que evitar reincidência no crime é muito importante,
Hoje, a única parte da sociedade que abraça e espera os ex-condenados são o crime organizado. Então, a entrada de jornada do crime, ela é muito... Gente, parece muito complexo, mas é muito simples, né? Então, por exemplo, a gente ouviu relatos de um presidiário, um cara, por exemplo, que roubou um celular. Daí ele foi preso. Aí ele chega lá no presídio central de Porto Alegre, que não tem refeição para todos os detentos. Aí ele fica 1, 2, 3, 4 dias sem comer. No quinto ele recebe um prato de comida, em troca de um favorzinho lá fora. Ou o cara, ele sai do presídio e não consegue encontrar a família, porque a família se mudou, já faz 5 anos, não tinha dinheiro para visitar ele na família. Aí ele mora 1, 2 meses na rua, chega um traficante e fala, olha, eu te dou uma casa. E aí, tipo assim, não é tão pouco, um prato de comida ou um lugar para ficar, né? São coisas não tão complexas se a gente pensar, mas a pessoa ela acaba se vendo numa situação onde ela parece não ter outras oportunidades, né? Então, essa questão da residência é muito importante e aqui também entra, conectado ao policiamento inteligente, né, da gente começar a ter jornadas mais inteligentes no processo. Então, outra coisa que nos falaram, inclusive a gente discutiu muito com o pessoal da Operação Sonata de Amor, né, que hoje, por um preso, por exemplo, quando ele é solto, ele sai do presídio, um camburão vai lá, pega ele, com provavelmente 2 policiais, leva ele até o juiz, né, para ele receber a soltura. E aí ele volta pro presídio, porque ele tem que sair fisicamente do presídio, ele não pode ser solto no juiz, no tribunal, não sei. Então ele não pode sair de lá, ele tem que voltar, só que os presídios geralmente são em regiões mais afastadas, certo? Não é no centro de uma cidade, né? Então ele volta, então no Rio Grande do Sul, no caso, em Charqueadas, que é uma região mais longe, então ele vai até São Leopoldo, que é a região mais próxima, volta para Charqueadas, ele larga na porta, vai lá. Te vira, né? E o cara tem dinheiro, o cara sem ter o que fazer, tem que voltar sozinho para a cidade. Sendo que a gente alocou 2 policiais e um carro para ir e voltar, enquanto que a gente poderia ter um sistema mais inteligente para fazer essa soltura de forma virtual. Né? Então, se a gente conectar o uso desses dados, a gente começar a olhar, fazer essas análises dessas jornadas para entender o quanto a gente coloca de recurso, em que momento, a gente começa a ver que tem oportunidades tão simples, né? Faz isso de outra forma que a gente consegue usar esses recursos de uma maneira muito mais inteligente. Porque esse camburão que leva é um camburão a menos na rua para fazer a ronda e para fazer o cuidado da comunidade. Né? Então, a gente está, de novo, fazendo esses investimentos nos momentos errados da jornada. Assim. Como a Carla falou, esse policial, e o que eu disse antes, esse policial podia estar na rua ao invés de estar levando o presidiário nessa locomoção aí. E poderia estar prestando um trabalho muito mais educacional, né, na verdade, de reaproximação com a comunidade, né, de conversa, de convívio, enfim, para saber o que essa comunidade está precisando, o que ele pode apoiar, né. E a gente não está falando de, muitas vezes, né, de criminosos, sei lá, assassinos, enfim. Não, é um cara que roubou um celular, é um cara que roubou um produto no supermercado, ele faz a mesma jornada que esse outro criminoso faria. Então, há uma discrepância muito grande. Exato. Agora eu não lembro o dado, mas quase que 1 milhão de pessoas que passam pela mesma jornada, exatamente a mesma jornada. O cara que o policial achou que com cara suspeita, né, e que talvez tenha roubado, até uma pessoa que realmente cometeu um crime, ela vai passar exatamente pela mesma jornada. Então é isso que a gente fala em policiamento inteligente. Como que a gente poderia estruturar, né, que soluções que a gente pode desenvolver que possam nos ajudar a pensar essas jornadas de forma diferente. A questão da prevenção para jovens, como eu falei, né, que hoje seria a questão mais importante de prevenção, né, vamos dizer assim, porque esse, como eu falei, é o público que mais morre, mais mata, e geralmente ele está nas 2 pontas. Eles são os policiais e são os criminosos, né, que geralmente são até da mesma comunidade que acabam fazendo esse papel duplo, né. Então, a gente tem visto muitos estudos que falam sobre isso, né, então o Crime Lab de Chicago fez muitas ações baseadas em jovens, nos colégios, educativo, né, o que a gente chama de segurança primária, né, para pensar antes do crime, quem sabe talvez acontecer, a gente já tem que criar ações educativas de éticas, de valores. Então, tem uma estatística que mostra que se você trabalha com as socioemocionais, né, empatia, com a questão da liderança, autonomia de pensamento, valores, quando criança, a probabilidade de cometer um crime é muito menor.
Então a gente está falando de educação mesmo, né? E não só... Mas é claro, aqui também, para a gente pensar no jovem que já está na cidade, também outras ações e possibilidades para ele enxergar os futuros possíveis, né? Porque, por exemplo, o empreendedor do Charlie Brown, né, nos contou que ele pagava 1.700, 1.200 por mês para um jovem trabalhar lá no café, né, onde ele vende os brownies. E aí, esse cara passa todo... Ele tinha que, os meninos tinham que andar com uma carta dele dizendo que eles estavam trabalhando, porque eles eram um bairro, né, de classe média alta em Porto Alegre, então esses meninos andando por esses bairros, eles eram parados pela polícia quase todo dia. Então eles passavam por uma questão moral, assim, de às vezes clientes que não queriam ser atendidos por eles, né? Então eles estavam sempre também passando por esse preconceito que acaba sendo uma violência contra eles também, né? E aí todo dia chega alguém lá dizendo assim, você ganha 1.000 por semana se trabalhar no tráfico, e você é o cara, ou você é o pé rapado que está sendo parado pela polícia trabalhando para os ricos. Então, claro, é difícil, é complexo, então ele não está concorrendo, né? A concorrência é desleal para ele, né? Então ele não conseguiu manter os jovens, porque no fim, quando teve a mudança de estado, mudou a organização que cuidava dos abrigos, e aí mudou as pessoas que faziam apoio para os jovens, e aí ele sozinho não conseguiu segurar, né? Então, realmente, a gente precisa olhar esses problemas de uma forma mais humana, sistêmica também. A questão do peer-to-peer, né, dessa relação segurança cidadão-cidadão, então como que a gente pode fazer prevenções também entre nós, um pouco do que a Malalai faz, o Bion também estão tentando fazer, né, da gente trabalhar essa questão da criação de dados, levantamento de dados pelo cidadão e não só pela polícia ou pelos dados da estatística, que nem sempre são confiáveis, né? Então a gente sabe hoje, por exemplo, 70% das pessoas não fazem boletim de ocorrência. Então como que a gente vai saber de fato qual é o cenário da cidade? A gente nem sabe. Então as estatísticas, inclusive hoje, tem um programa federal de financiamento de soluções de segurança que os estados não têm, porque eles não sabem o que fazer, e em troca de que eles têm que entregar dados mais concretos e dados mais organizados. Então agora as prefeituras e os estados eles vão ter que correr para organizar os seus dados internos para poder participar desse financiamento e das vantagens que o governo federal está desenhando para, que é esqueci a sigla, é o Programa de Segurança Nacional, para poder incentivar novas soluções. E por último, a violência contra a mulher, que é um tema, enfim, super importante, né? Também para a gente pensar e discutir soluções específicas para esse público. Inclusive foi o tema com conversa com o primeiro candidato, que a gente já conversou, e que vão ser conversas, enfim, temáticas com os outros, né, para a gente ver essa questão do feminicídio e essas questões da violência contra a mulher nas ruas e dentro de casa também. O Instituto Fidedigna quer fazer outras conversas com outros assuntos, mas eles acharam que a violência contra a mulher é o primário e é o mais importante a ser atacado nesse momento. Então, a gente passou desde outubro, a gente tem iterado e aprendido muito sobre esses processos, muito sobre a segurança, ainda estamos engatinhando, né? O mais legal é que nesses 8 meses a gente conseguiu criar uma rede também de instituições, organizações e pessoas interessadas em nos apoiar. Então a gente está, não só aqui as nossas empresas, assim, eu, o Rafa e o Jacob, que fomos os 3 que iniciaram, assim, os iniciadores, que nem disse o pessoal do Blockchain ontem, nós somos os iniciadores do movimento, mas não queremos ser os centralizadores, né? Nós temos aí, a gente está com essa aceleradora nos apoiando para a gente colocar e fazer, então eles só estão nos esperando a gente chegar lá para trazer também essas soluções. E a gente também tem os institutos e as universidades, a gente está com o apoio da URGS e com a Unicinos, com a Escola de Design, para a gente utilizar os espaços, usar os recursos. Então a gente tem feito permutas, né, com essas organizações que querem nos apoiar e nos ajudar de alguma forma. Atualmente a gente já tem, então, esse olhar de empreendedorismo, né, e a gente está fazendo essas conexões com o poder público também, então a gente está fazendo conversas com secretários, enfim, com os órgãos públicos, mapeando esses órgãos públicos também para a gente conseguir fazer essas conexões. A gente está com essa aceleradora e o Instituto Fidedigna, que tem se aproximado da gente com esse apoio técnico e de conhecimento, mas a gente também precisa de mais participação, né? Como vocês podem ver aqui, a gente está com relativamente pouca gente, muito feliz, muito grata de vocês estarem aqui mesmo para a gente discutir isso,
porque a gente realmente precisa de mais participação. A gente estava com um grupo no Telegram, 5 minutos atrás a gente criou o WhatsApp, então ele está meio vazio lá ainda, mas a gente vai povoá-lo agora à tarde. Inclusive, o Telegram também, a gente eu não botei aqui, mas para a gente poder conversar mais, porque a gente viu que o Telegram, as pessoas, né todo mundo, quem tem Telegram aqui, né? Mas a galera de tecnologia, é um WhatsApp, tá, gente? Ele é um outro tipo. Cabe mais gente, mas a interação ainda não é muita gente. É a mesma. Então a gente resolveu abrir lá no WhatsApp, a gente tem a página no Facebook onde a gente divulga os nossos hangouts. A gente vai fazer um hangout agora com o pessoal do Responsa, que é aquela startup de apoio aos ex-presidiários, que eles são projetos muito legais. Também nos apoia com divulgação, para a gente fazer com que esse projeto ganhe mais força, mas também a gente está desenhando um crowdfunding para poder colocar esse laboratório de pé, para a gente poder dedicar mais horas mesmo a esse trabalho. E a gente está aceitando apoios institucionais e perguntas também, assim, tanto para o crowdfunding quanto para o projeto, de, poxa, cara, a gente acha super legal, como que a gente pode sentar para ajudar, seja essas pessoas físicas, seja pessoa jurídica, seja só participando do WhatsApp, nos ajudando a levantar esses dados, a achar esses cases. Tudo isso é muito importante, né, para a gente poder realmente fazer disso um movimento. A gente já recebeu o convite de outras prefeituras para a gente levar o MISEC para outras cidades. E a gente disse assim, calma que a gente está prototipando esse negócio para a gente ver como que a gente consegue. Deixa a gente achar um modelo para a gente pensar mesmo como que a gente consegue gerar esse impacto. Pra gente pensar, a gente quer trazer mais jovens, a gente precisa trazer mais esse jovem, né? Esse jovem que está sofrendo esse tipo de violência, para a gente poder criar essas soluções de forma ainda mais real, assim. Mas a gente, enfim, quer conversar, se quem tiver interesse de conversar com a gente, de trocar ideias, de participar de um hangout, o que vocês quiserem, a gente está super aberto para fazer essas conversas e fazer com que esse tema ganhe mais relevância. É isso.